Por nada, professor. É um grande prazer, na verdade, estar aqui com todos. Boa tarde a todos, né? Essa temática, sim, é uma temática muito delicada. Eu acredito que muitos que estão aqui presentes estejam passando por um processo de luto ou conheçam alguém que está em luto. Então, a proposta da palestra de hoje é entendermos um pouquinho que processo é esse, como ele se constitui, como superar e como lidar com ele. Eu sou psicóloga clínica, como a Paloma muito bem colocou, já há algum tempo. E aí eu vou explicar um pouquinho que eu vou direcionar o meu discurso sobre a ótica da terapia cognitivo-comportamental, né? E antes de falarmos de luto, de como lidar com o luto, eu vou falar sobre as emoções. Eu vou colocar aqui os slides, gente, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Paloma, me confirma se vocês estão vendo. Tá tudo ok? Ainda não, mas é que demora um tempinho. Certo. Professor, o senhor me confirma, tá? Quando os slides aparecerem. Confirmo. Agora foi? É melhor tirar o print. Não. Pronto. Exibindo já a sua tela. Tá exibindo. Ótimo. Então, antes de iniciarmos a temática que foi proposta, né? A temática em si é como lidar com a enfermidade ou a perda de entes queridos. Complemento nesse período de pandemia, né? Estamos enfrentando um contexto atual, já mais de um ano de pandemia, de fadiga pandêmica. Então, a maior parte da população tem apresentado sintomas de ansiedade, de estresse, de traumas já causados por esse período. Então, antes de falarmos de luto, de perda, é interessante a gente entender o que são as emoções, né? Em terapia cognitivo-comportamental, as emoções, elas compõem a função do comportamento. Então, exemplo, a gente pensa, a gente sente, e aí a gente se comporta. Priscila, e por que a gente sente? Sente tantas emoções, um misto de emoções, né? As emoções, elas têm como principal função facilitar o nosso desenvolvimento social. Então, é através das emoções que a gente vai se comunicar de forma não verbal. Então, muitas situações nós iremos nos comunicar de forma não verbal por causa das emoções. Lembrando que elas têm um sentido de existir. As emoções, elas existem por um motivo. E um desses motivos, exemplo, a raiva. A raiva surge diante de injustiças, né? O medo ele vai surgir diante do perigo. E a ansiedade, ela vai surgir, por exemplo, diante de coisas para fazer, para realizar. Então, as emoções, elas constituem, né, o nosso comportamento. Então, seja o comportamento de fuga, seja o comportamento de demonstrar afeto, seja o comportamento de se fechar, ela vai ter essa função. Diante disso, né, nós estamos em esse processo de adoecimento coletivo, de certa forma, né? E nós estamos vivendo muito de acordo com essas reações, né? É sempre bom entender que as emoções, elas vão ter três contextos, né? Os afetos subjetivos, que é a impressão subjetiva, a forma que a gente dá o significado dessas emoções. Tem as funções, as alterações fisiológicas. Então, as emoções, elas causam, sim, mudanças no nosso organismo, né? Então, todo o nosso sistema nervoso autônomo reage às emoções que estamos sentindo naquele momento, a ponto de demonstrar fisiologicamente isso. Então, a sudorese, a dilatação das pupilas, alteração do batimento cardíaco e da respiração. E tem as reações comportamentais, né? Que aí vai justamente as expressões faciais, vocais, alteração na postura e no movimento. Então, nós nos expressamos dentro desses três contextos.
Pensando nisso, entendendo um pouquinho esse sistema das emoções, vale a pena reiterar que a teoria sobre as emoções, ela é muito ampla, tá, gente? Eu estou trazendo aqui um resumo do que seriam as emoções diante da literatura sobre as emoções. Por quê? Porque realmente não é a principal temática, mas vale a pena entender um pouquinho para nós entrarmos propriamente no assunto, né, da nossa palestra de hoje à tarde, que é o luto. O luto, ele não é uma emoção, certo? Ele é um processo. Então, ele é uma resposta emocional ao sofrimento, né, diante da perda de uma conexão, digamos, de afeto, uma conexão muito intensa. Então, o luto, ele é justamente essa resposta à perda, seja a perda de um ente querido, seja a perda de um animal de estimação, seja a perda de um objeto que era importante, tinha um significado muito grande para aquela família ou para todo um grupo. Algum planejamento que você tinha de vida e precisou abandonar. Então, o luto, ele se dá a partir disso, ele é um processo onde vai haver a manifestação das emoções. Então, lembrando, né, recapitulando, as emoções, elas vão ser um processo básico ali para embasar como você vai lidar com o luto. Sendo que, como nós vimos, eu vou voltar um pouquinho só para vocês lembrarem bem como as emoções elas vão interferir no nosso comportamento. Então, elas vão se expressar de forma subjetiva, de acordo com o que você vai se apresentar na cultura, vão haver alterações fisiológicas, e por fim vocês vão apresentar, nós todos vamos apresentar um comportamento a partir desse processo interno. O luto, ele vai ter terão vários tipos de luto. E o luto normal, ele seria o quê? Seria esse processo de perda, né? O indivíduo, a pessoa, ela vai ficar triste, ela vai apresentar um período de isolamento, de não querer conversar. Então, o luto normal, nos manuais de psiquiatria, chega entre 6 meses a 1 ano, que é minimamente aceitável, né? A pessoa apresentar uma tristeza, saudade, uma fala recorrente sobre isso, mas nada muito disfuncional, que não funcione para a rotina dele. Quando o luto se torna patológico, além dessa tristeza, de todo esse contexto de dor, não é? Ele começa a apresentar sintomas, somatizações, um episódio depressivo, baixa autoestima, impulsos autodestrutivos, que vão desde ações, né, a fazer algo contra si, a mutilação, ao desespero, ao abandono total de rotina. Então, a pessoa ela acaba deixando ali de minimamente ter uma funcionalidade na sua rotina e acaba realmente adoecendo. Priscila, então, nem todo luto é um luto patológico, é adoecedor? Não, gente, nem todo luto é patológico. Então, as emoções, elas não são doenças, tá? Nós sentimos as emoções, como eu falei antes, elas têm um sentido de existir. Então, diante da perda, nós sentimos tristeza, ficamos mal, ficamos um pouco apáticos, mas a intensidade e o impacto disso é que vai levar a um adoecimento. Fugindo um pouquinho do assunto, eu acho que é interessante a gente usar esse exemplo. A ansiedade. A gente escuta muito atualmente falando que a ansiedade é uma doença, né? Então, tem toda uma demonização em relação à ansiedade. A ansiedade, ela não é uma doença, ela é uma emoção que pode ser controlada, que pode ser trabalhada, mas ela entrando em contexto patológico, ela excedendo o que nós devemos sentir, ela se torna uma patologia, que aí são os diversos tipos de transtornos de ansiedade. O luto da mesma forma. O luto, ele se manifesta de forma normal, ele pode evoluir para o luto patológico, e aí
Há outros diversos tipos de luto, que é o luto antecipatório. Exemplo, o luto antecipatório, ele se manifesta diante de um diagnóstico, né, de uma doença crônica, que seja algum outro tipo de doença que não tem um prognóstico de cura, um prognóstico positivo. Atualmente eu trabalho no Centro de Especialidades do ICC, que é o Instituto do Câncer, né, aqui em Fortaleza. E muitas vezes chega para mim em consultório pacientes com luto antecipatório. Muitos. Sejam os pacientes diagnosticados com câncer, e muitos dos cânceres não são já em metástase, ou com algum outro tipo de patologia. E ele já chega realmente muito desacreditado da vida, muito desacreditado de tudo, e, infelizmente, devido a esse contexto bagunçado de emoções, de desesperança, isso atrapalha muito no tratamento. Então, cuidar das nossas emoções é o primeiro passo para a saúde, seja em que contexto for. Então, em psicoterapia, eu venho trabalhando muito pacientes que têm luto antecipatório com esses outros adoecimentos. O luto coletivo. O luto coletivo, ele ocorre justamente diante de tragédias, de contextos como esses que nós estamos vivendo, né? Onde toda a nossa sociedade, onde toda a nossa rotina está sendo comprometida e abalada. Então, nós perdemos aí, com a pandemia, nós perdemos a liberdade, perdemos, de certa forma, a nossa liberdade enquanto indivíduos de ir e vir, essas incertezas, né, políticas, econômicas e sociais, nos colocam em um contexto de perda, além das mortes, né? Não podemos maquiar, acho que a dor maior são as perdas mesmo afetivas e amorosas que estamos passando. Então, estamos em um contexto onde muitas mortes estão acontecendo, onde muitas dissidências de informação. Então, tudo isso nos deixa muito propícios ao luto coletivo. Então, de forma geral, isso acontece. Indo para além da pandemia, a gente pode ver o luto coletivo na perda de mártires, né? Ou de mártires não, de personagens importantes para a cultura, né? Antes de entrar nas etapas do luto, eu acho que é muito importante reforçar que cada indivíduo ele vai se comportar de forma diferente diante do luto, certo? Não tem como nós predizermos o que cada um vai sentir, como cada um vai se comportar. Então, não existe uma única forma de lidar com a situação de luto. A gente tem que partir desse pressuposto. Por quê? Porque cada um de nós está muito ligado àquela imagem que a pessoa vai chorar, não vai conseguir levantar da cama, não vai conseguir se alimentar, que precisa gritar. Não, vão ter pessoas que não vão conseguir derramar uma lágrima, mas dentro de si vão estar um turbilhão de emoções. Então, a gente precisa ser empático nesse momento e respeitar o espaço do outro. Por quê? As emoções, por mais que haja uma padronização do que se espera, do que cada um reaja com raiva, tristeza, ninguém reage da mesma forma diante de uma situação de luto, né? Esse é uma primícia para a gente poder aprender a ser mais empático e também a ser resiliente, porque às vezes a gente se cobra muito. Minha irmã está chorando tanto pela perda da minha mãe e eu não estou chorando. Será que eu realmente amo minha mãe? Será que eu realmente estou triste por causa disso? Não é por aí, tá? Esse pensamento, ele é muito adoecedor e coloca a pessoa muito mais vulnerável a um contexto de adoecimento. O luto, né? Eu vou apresentar o modelo de etapas de luto muito usado comumente, mas como da mesma forma da teoria das emoções, a teoria do luto também é diversa e tem vários teóricos. Essa é a mais usada atualmente, então acho que seria interessante para o que nós nos propomos hoje.
Diante da perda, né, do falecimento ou da perda de algo, normalmente, né, o primeiro estágio é a negação e isolamento. Essa negação, ela está muito ligada àquele contexto de, nossa, eu nem acredito que isso aconteceu. Aquele momento que você fica pasmo, né? Então, você perdeu um ente querido que era muito saudável, era muito forte, e de repente faleceu. Então, não faz mais sentido não ter aquela risada, não ter aquele finalzinho de tarde junto, então você fica em negação. Não, não é possível. Atualmente, eu estou trabalhando com uma paciente de 15 anos, que ela perdeu a mãe. A mãe dela estava em tratamento para câncer, infelizmente adquiriu a Covid-19 e faleceu. Ela não chegou a ver a mãe internada, ela não teve como se despedir da mãe, porque a mãe já vinha internada devido ao tratamento. E para a cabeça dela, no discurso dela em consultório, não, minha mãe não morreu, minha mãe vai voltar. E nós estamos trabalhando justamente essa questão da negação. E ela vem se isolando, né, nitidamente da família, do convívio dos amigos, porque todos minimamente estão um pouco mais elaborados que ela, e isso a irrita. Então, o pai falar sobre seguir a vida, ou estabelecer uma nova rotina, tudo isso é muito ofensivo para ela. Então, Priscila, ela é a única pessoa na casa dela que está verdadeiramente enlutada? Não. Tanto o pai como a outra filha, né, a irmã dela, estão também enlutados, todos estão enlutados, só que cada um vai reagir de uma forma diferente. Então, todas essas etapas do luto que eu vou falar, elas variam tanto de intensidade como de tempo, de pessoa para pessoa. Então, a negação e isolamento pode durar horas para uma pessoa, como pode durar uma vida toda para uma outra. É bem individualizado mesmo esse processo. O segundo momento, depois de que você fica, poxa, eu não acredito que isso aconteceu, que você fica pasmo, você nega a situação, é a raiva. A raiva, ela acontece diante do fato da injustiça. Você se sente injustiçado por estar sofrendo aquela perda, né? Então, muitas vezes, a raiva, ela vai se manifestar de formas diferentes para cada pessoa. Então, tem pessoas que vão realmente expressar, vão brigar, vão xingar a Deus, vão procurar um culpado, né? Então, desculpa, vão procurar um culpado, seja um familiar mais próximo, seja um médico, porque não fez a melhor intervenção, seja o que for. Ele precisa de um objeto para ele sentir essa raiva, né? Então, lembrando, mais uma vez, cada um vai manifestar essa emoção de forma diferente. Depois disso, depois da raiva, então, a pessoa nega, fica com raiva, e aí vem a negociação. Pode ser negociação ou barganha, tá, gente? Vocês vão encontrar aí a nomenclatura um pouco diversificada em relação a isso. Então, a pessoa ela fica muito desesperada diante dessa perda, ela fica com raiva, ela sente a revolta, e aí ela começa a barganhar, ou negociar, seja com outros entes queridos, seja com o médico, seja com Deus, né? Eu acho que é interessante pontuar essa questão da espiritualidade, porque muito dessa barganha, quando a morte ela já foi estabelecida e houve a perda, né, do ente querido, a pessoa ela vai se revoltar e vai fazer isso com essa entidade, né, transcendente dela. Antes disso, naquele tipo de luto antecipatório, né, que eu havia falado, eu vejo muito essa questão da barganha e negociação com os médicos, com os profissionais envolvidos no tratamento do familiar, né? Então, a toda a negociação, e se nós fizermos isso, e se fizermos isso, dá para fazer isso? Não, ele está adoecendo mais, o prognóstico não é positivo, e a pessoa ela fica realmente no looping de pensamento, com um misto de emoções. Então,
As emoções básicas, né? Acho que vocês já devem ter assistido. Se alguém não assistiu, eu já deixo a indicação do Divertidamente. Tem a nojinho, tem a raiva, a tristeza. Essas são emoções básicas. Nesse momento de negociação, vai para emoções muito mais complexas, né? Então, envolve realmente uma elaboração emocional maior, porque o processo de luto, ele não, vocês acreditam que até agora conseguiram observar, não é só a tristeza envolvida, né? Tem um misto de emoções, tem um misto de raiva, às vezes tem alívio, porque você viu o seu ente querido sofrendo, né? Um tratamento muito invasivo, então você não aceita esse alívio, e aí vem um misto de emoções. E aqui na negociação é justamente um dos ápices da bagunça emocional que a pessoa está nesse processo de luto. E antes, né, de chegar ao estágio final, que seria a aceitação, tem a depressão. Essa depressão não necessariamente é a depressão patologia, certo? Que está nos manuais de psiquiatria e psicologia. Não. Ela é uma depressão realmente que se caracteriza por esse apego à dor, tá? Então, é aquele momento em que a pessoa, ela... Como eu posso falar, né, para vocês? Muitas vezes a pessoa em dor profunda, no luto, ela se apega às lembranças e ela se apega à dor, como se a dor fosse o único resquício que ficou da pessoa. Então, a perda, a saudade, toda essa parte deixa a pessoa muito mais vulnerável à depressão. Priscila, esse quarto estágio pode evoluir para patologia, para psicopatologia, depressão? Pode. Pode sim. Então, muitas pessoas, infelizmente, evoluem para um episódio depressivo, não é? Essa questão vai ser o tempo mesmo e intensidade. Óbvio que a gente tem que ter muito cuidado, né, ao diagnosticar ou falar com alguém nesse período e dizer, você está deprimido. Por quê? Porque alguém conversar com você e jogar isso na sua cara, sem ser necessariamente um profissional da área, pode ser gatilho que a pessoa adoeça mais ainda. Então, é muito importante, gente, se vocês conviverem com alguém que está em processo de luto e esteja, né, com características de depressão, o que é essa depressão? É uma apatia diante a rotina, então ela não consegue estabelecer e exercer uma rotina saudável, não consegue se alimentar, não consegue minimamente seguir uma rotina de higiene pessoal, não consegue mais estar em grupo. Então, tem toda uma questão de apatia, desesperança, que pode se tornar patológico. Então, se você convive com alguém nesse tipo, que está com um contexto desse, use de empatia, use de cuidado, né, de gentileza, porque a pessoa está em dores. Priscila, mas eu também estou em luto, eu também estou em uma dessas etapas do luto. Ok, se todo mundo tentar compreender um pouquinho a dor do outro, né, a gente consegue ter uma sociedade um pouquinho mais saudável em relação a isso. Então, a dica é isso, se você observou alguém que está nesse contexto, a indicação já aí é procurar uma ajuda profissional. Priscila, e sou eu que estou nesse estágio, pode ser que alguém que hoje esteja nesse contexto. Então, é interessante buscar um profissional, né, da saúde mental. Por quê? Porque você pode realmente entrar em um processo de adoecimento psicológico e isso lhe levar a ter mais perdas, não é? Com a ausência da sua presença na rotina. E, por fim, o estágio do luto é a aceitação. A aceitação, ela é um estágio que as pessoas que estão em processo de luto têm muito medo. Por quê? Porque é como se muitas das pessoas que estão em luto, que estão enlutadas, visse a aceitação como uma desonra ao ente querido, né, que faleceu. Mas não é. Eu tenho um paciente que atualmente ele perdeu um amigo irmão,
dele, que era irmãozão de vida, compartilhou muitos momentos de dores, e ele passou todo o estágio, né, a ponto de chegar no estágio de depressão e não conseguir mais se alimentar, não conseguir mais estabelecer e seguir uma rotina saudável. E uma vez ele acordou, né, de manhã cedinho, começou a lembrar desse amigo, que ele era muito querido, e ele foi correr na praia. Foi correr na praia e fez uma meditação, e nessa meditação ele ressignificou a perda desse amigo, né? Ele ficou grato por ter dividido momentos tão especiais, ficou grato por ter convivido com aquela pessoa tão especial e por ter ficado até o fim, né, na vida dessa pessoa e não tinha arrependimentos nessa relação. Então, ele percebeu que a saudade iria permanecer, a ausência iria permanecer, mas que quanto foi bom ter aquela pessoa na vida dele, né? Então, foi um momento que ele parou de sentir raiva, que ele parou de se colocar para baixo como se fosse indigno de viver uma vida porque o amigo não estava mais lá. Então, foi muito interessante ele compartilhar essa sensação e ele se emocionou bastante. A aceitação, gente, no processo do luto, não significa que você está abrindo mão de sentir saudade. Não é isso. A saudade, ela vai permanecer, as lembranças irão permanecer, mas é a forma de você ressignificar, dar um novo significado para todo esse momento de dor. Priscila, tem como, nesse processo de luto, eu sentir 2 estágios ao mesmo tempo, tudo ficar misturado? Sim. Não, o processo ele não é tão linear, tá? Essas 5 etapas, elas são postas muito mais no sentido de ser didático, né? E minimamente você conseguir identificar em que momento você está. Mas sim, esses 5 estágios, eles podem acontecer simultaneamente ou em qualquer ordem. Então, eu conheço pessoas que começaram já com a aceitação. Tem pessoas que realmente, diante da perda de um ente querido, pelo ente querido ter sofrido o que sofreu, ele já começa aceitando, né? Óbvio que possa ter passado por um processo de luta antecipatório e acabou se elaborando, sim. Ou começou com aceitação, até que aceitava, depois, com o passar dos dias, começou o pensamento repetitivo, autossabotador, e aí, de repente, se viu com raiva, e depois foi para a depressão, e ficou uma bagunça emocional, evoluiu para uma patologia e precisou de acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Há casos assim também. É sempre bom não ficar rígido, né, ao que se espera nesse sentido. Por quê? Como eu falei lá no início, as emoções, elas se manifestam de formas diferentes, intensidades diferentes para cada indivíduo. Então, se uma família de 10 filhos, os 10 filhos perderam a mãe, os 10 filhos vão reagir do mesmo jeito? Não, porque tem a carga individual de cada um, porque tem a forma que cada um lidar com as suas emoções e como expressa. Então, esse momento é um momento, ainda mais se o luto ele está ocorrendo em um contexto familiar, é muito importante não fazer críticas, né? Não criticar um ao outro, mas muito mais usar de empatia, de acolhimento. Esse é o ponto. Então, entendido o que é o luto, a gente vai pensar, então, um pouquinho como lidar com esse luto, né? Entendemos que as emoções, elas estão todas muito ativadas e bagunçadas nesse processo de luto. A pessoa não está conseguindo, normalmente, pensar tão racionalmente. Ela consegue perceber o seu momento, mas as emoções estão bagunçadas, está tudo muito bagunçado dentro dela. E aí vem justamente as dúvidas, vem os pensamentos sabotadores. Então, é muito importante a pessoa ter em mente que tome o tempo necessário. Fique à vontade, você não precisa sentir, perceber o luto como o outro percebe. Então, cada um vai ter um tempo para realmente elaborar, para realmente conseguir
ressignificar, né, essa perda. Aprenda a aceitar a dor e a perda. Essa aceitação fica muito bonita na teoria, né? É muito fácil falar, você precisa aceitar. A prática, ela sim, é muito difícil, muito difícil. Então, aceitar a perda em uma sociedade, em um contexto de vida competitivo, não é fácil, né? Nós não somos treinados e ensinados a perder ou a aceitar, né? Essa é a questão. Então, respeite o seu tempo e respeite o tempo do outro. É muito importante, nesse contexto, trabalhar a autopercepção. Priscila, o que é essa autopercepção? De você se perceber. Perceber o quê? Perceber o tempo que você precisa para ficar sozinho, às vezes. Sim, não é ruim ficar sozinho. Tem momentos para isso. Então, às vezes, a solidão ela vai lhe ajudar a você... Opa, calma. Botar a cabeça no lugar. Outras pessoas já não vão querer ficar sozinhas. Então, vão precisar de uma base de apoio, estar junto. E aí, você vai fazer da forma que lhe proporciona saúde, tá, gente? É sempre bom ter isso em mente. Então, tome o tempo que for necessário para você colocar a cabeça no lugar diante dessa perda. Aprender a aceitar a dor, ela é um processo um pouco mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa enlutada, que está nesse processo de perda, se apega à dor como se fosse o ente querido. Então, esse processo de aceitar e desapegar é um processo de ressignificar, dar um novo significado à dor. Então, a dor, ela não lhe compõe, a dor, ela não substitui o local da pessoa querida, da pessoa que você tinha tanto afeto, certo? Então, o ideal é o quê? Você dá um novo significado à sua rotina. Então, o que eu gosto muito de orientar as viúvas, né? Priscila, não estou ainda pronta para retornar ao nosso apartamento, porque ainda tem muita cara do meu marido lá. Não precisa retornar, você não precisa se forçar a estar em um contexto onde tem muitas lembranças. Mas quando minimamente você se elaborar, porque vai ter esses dias que você vai estar um pouco mais, estou grata ao que vivi com ele já foi, tem um motivo para eu ter permanecido, vou enfrentar essa dor, vou dar esse novo significado. Então, é um momento, sei lá, de mudar a rotina, de começar hábitos de saúde, né? Hábitos saudáveis, vamos dar um exemplo, se dividir apartamento, se tinha casa, mudar os móveis de lugar, fazer uma pintura na casa, guardar algumas fotos, você não precisa esconder todas as fotos, você pode escolher as que lhe causam menos dor, exemplo. Porque, gente, essa forma de lidar com o luto não é nem maquiar, nem negar, mas é uma forma de você estar consciente que a dor ela vai estar ali. Então, a dor ela vai ainda existir durante um tempo. Só que você não pode parar de viver por causa disso. Então, tome o tempo necessário, tome o fôlego, né, descanse, perceba as marcas, né, dessa relação da pessoa querida que partiu. Confronte a sua dor, né, e expresse o que você sente. Então, é sempre muito importante não esconder, não inibir as emoções. Porque a gente está em um contexto que engole o choro, não fica assim, que besteira você agir assim. Então, a gente fica com muito medo e vergonha, né, de chorar, de gritar, de buscar ajuda de profissional. Ainda estamos em uma sociedade que vê o acompanhamento psicológico e psiquiátrico só para loucos, né? Então, há aí toda uma visão ainda preconceituosa sobre, mas não. Então, o processo do luto é um bom momento para você começar um processo psicoterapêutico. Priscila, não quero tomar medicação, não chega a tanto. Massa, vai para o psicólogo vai lhe acompanhar, vai lhe avaliar, e se for necessário, a medicação em algum momento vai ser feita de uma forma, em um contexto, né, que você esteja apto. Eu gosto muito de falar para pessoas quando perguntam assim para mim, psicoterapia é para todo mundo tem que fazer psicoterapia? Não, não é todo mundo não, e não é todo momento da vida.
tem momentos e momentos, tem estágios de vida que você, poxa, precisa de um acompanhamento profissional. Outros não. Então, o momento do luto é um bom momento para você começar o processo de psicoterapia. Por quê? Porque o setting terapêutico, você vai ter um ambiente pronto para o acolhimento, pronto para você expressar suas emoções, chorar, gritar, ressignificar essa perda, aprender a aceitar justamente essa ausência. Então, como lidar, né, esse processo de luto, a melhor forma de você conseguir minimamente seguir esse passo a passo é estando em psicoterapia. Participe de um grupo de apoio. Então, há grupos de apoio, né, de profissionais, tanto sessões individuais como sessões em grupo, vai do que cada um gosta, né, de fazer. Para os religiosos, muitas pessoas vão recorrer à fé, outras pessoas vão recorrer aos esportes, né, de contato. Então, esteja muito consciente do que você precisa nesse momento, para você justamente se rodear, né, estar com a sua base de apoio ativada. Óbvio que, Priscila, eu preciso estar entre muitas pessoas o tempo todo? Não precisa. Mas o isolamento, ele pode ser sintoma daquele tipo de luto lá atrás que a gente tinha falado, o luto patológico. Então, cuidado. Não, eu já era uma pessoa naturalmente que gosta só da minha presença, que já estava em solitude, né? Que via prazer em estar sozinho. Ok. A questão é, mais uma vez, eu vou bater na tecla. Se perceba, trabalhe a autopercepção, como você está diante desse contexto, tá, gente? É sempre muito bom trabalhar o autoconhecimento. Por quê? Porque até em processo de dor, você vai conseguir perceber se você está em um contexto de fadiga, né, ou de algo mais patológico. Esse contexto que nós falamos até aqui foi um contexto muito voltado para adulto, adolescente, né, onde minimamente já tem aí uma autonomia diante de si e já entende esse processo de perda. Agora, uma coisa que eu escuto muito, uma dúvida que eu escuto muito em geral é, Priscila, como eu comunico a uma criança um falecimento? Como eu vou comunicar isso? E esse é um assunto sempre muito delicado, muito desafiador, né? Porque a criança ela não entende a perda como nós adultos, que já tivemos muitas perdas e entendemos. Então, falar a verdade é o primeiro passo, tá, gente? A criança, ela entende a verdade, ela entende e precisa, na verdade, saber a verdade. Por quê? Porque a criança, ela é muito imaginativa, ela cria, né? Ela tem criatividade. Então, se você não fala a verdade, ela vai ficar criando uma memória, uma memória muito forte dentro dela, de acordo com o que você vai falar. Então, fale sempre a verdade. Expresse as suas emoções. Então, Priscila, eu vou avisar para minha sobrinha que meu irmão faleceu, pai dela. Eu vou chorar? Eu posso chorar? Pode. Você pode se mostrar emocionado. Óbvio que não é aquela emoção desesperada, sem controle. Então, a minha recomendação é, quando você for falar com a criança, esteja minimamente elaborado. Então, esteja minimamente sabendo como você está diante dessa perda. Por quê? Porque a criança, ela por si só vai se traumatizar assim nesse contexto. Então, só que a gente vai evitar o quê? O trauma, a intensidade desse trauma. Então, a perda, ela vai causar, com certeza, consequências nessa criança, que pode ser trabalhada em psicoterapia, ou pode ser trabalhada em uma dinâmica familiar saudável, certo? Mas, ao expressar suas emoções e sentimentos, não grite, não assuste a criança. Você pode chorar, você pode mostrar que também está triste com aquela perda, que ela pode sentir tristeza porque você também está triste, né? A criança, ela vai imitar muito, ela vai reproduzir muito o que ela observa dos adultos ao redor dela.
Eu gosto sempre de falar que a criança ela é sintoma da família. Então, isso é fato, tá, gente? Não peça para outra pessoa falar. Então, exemplo, você é um tio, é o pai, é a mãe, alguém da confiança da criança, né? Não peça que outra pessoa, um terceiro, o vizinho, né, vá falar uma informação dessa. Por quê? Porque ela precisa de uma proximidade emocional com a pessoa que vai falar isso para ela, tá? Então, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir minimamente amparada. Então, escolha um local calmo, que não tenha zoadas, que não tenha estímulos demais. Por quê? Porque tudo isso pode gerar algum trauma, alguma fobia, alguma outra questão. Então, a gente está mexendo realmente com a cabecinha cheia de emoções e pensamentos. Então, você não precisa usar de muitos detalhes, não precisa dizer, ai, o seu pai sofreu isso, isso, isso. Eu tenho recebido algumas crianças em consultório que sabe tudo o que aconteceu. Sabe como o corpo estava, cortes, e a criança acaba criando uma obsessão, uma fixação por aquela temática, por aquele tipo de morte. Então, acaba ali estruturando um outro contexto patológico. Então, só recapitulando, tá, gente? Foi falar com a criança sobre a perda, perceba o seu processo de luto, trabalhe muita autoempatia, perceba como você está, lamente, chore, tenha o seu momento sozinho de um arrobo emocional para gritar, não negue os seus sentimentos, tá? Então, se perceba, precisou falar com a criança, você leva a criança para um lugar mais calmo, não precisa falar muitos detalhes, que você seja o responsável por falar aquilo, porque você vai criar um vínculo, vai fortalecer o vínculo de confiança com aquela criança, e você vai poder usar de acolhimento, né? Então, imagine assim, como você gostaria de receber uma notícia dessa? Pronto. Você vai usar minimamente aí o bom senso para acolher e receber aquela criança e passar essa informação. Certo? Essa frase eu gostei muito porque ela é um bom fechamento para a temática. Em nossas vidas, a mudança é inevitável, a perda é inevitável. A felicidade reside na nossa adaptabilidade em sobreviver a tudo de ruim. Então, uma das certezas que nós temos aí na trajetória de vida adulta, de peregrinação na vida, é justamente a perda. Então, muita coisa, né, vai acontecer e as perdas irão acontecer. A felicidade, ela reside justamente na ressignificação. Então, ressignifique esse momento, né? Sinta a sua dor, não negue, expresse suas emoções, mas perceba que um dia de cada vez, né? Então, a cada dia o seu mal, a cada dia o que você tem ali para viver naquele dia. E carpe diem. Então, aproveite o dia no lado bom e do lado ruim, né? Que se apresenta. Eu acredito que seja, em linhas gerais, isso. Certo, professor Daniel? A gente pode começar as perguntas? Ótimo, Priscila. Fiquei muito feliz com a exposição. E sim, podemos começar as perguntas. Eu peço agora, então, que usemos, como eu falei no início, o mecanismo da mãozinha. Aí, obedecendo essa ordem, que o sistema vai nos mostrar, e o bolsista Mauro e os meus demais vão gerenciar. Então, eu peço agora que levante a mão quem tem interesse em fazer a pergunta e pode, depois o Mauro autorizar, fazer a pergunta via áudio. Pronto, pessoal, boa tarde. Meu nome é Mauro, sou um dos grandes integrantes do grupo. E o Antônio Gustavo está levantando a mão para fazer uma pergunta. Pode fazer, Antônio. Boa tarde. Boa tarde. No começo da palestra, eu já escrevi aqui a pergunta para eu não esquecer, aí ela acabou falando, que era sobre as crianças, relacionada aos processos do luto. É a mesma coisa que ela vai sentir de um adulto? Sim.
Só que a criança, ela não vai ter essa elaboração emocional que nós temos. Então, não vai ficar muito claro. A criança, ela não vai expressar raiva, ela não vai expressar a barganha com Deus tão claramente. Então, a gente vai conseguir observar isso como? No brincar da criança. Então, às vezes, ela está brincando ali de bonequinho e o bonequinho está falando justamente ali com Deus, de como você fez isso comigo? Então, o observar a criança, dar espaço e deixá-la à vontade sobre esse tema é sempre muito importante. Exemplo, eu tenho pacientes que o pai vai morrer, começou o processo psicoterapêutico comigo, a gente brinca, a gente faz várias atividades em consultório, ele só veio falar comigo sobre a perda do pai um mês depois. Foi quando ele soube, ele percebeu a mãe chorando, percebeu que a mãe não estava bem, e aí acabou falando sobre. Mas a criança, ela vai passar pelos mesmos processos, de forma diferente. E, Certo, Gustavo? certo, outra pergunta. Posso fazer? Quanto ao luto antecipatório. Pode. Quanto ao luto antecipatório, a gente pode classificar ele como, de certa forma, positivo, caso a pessoa já venha acamado, por exemplo, no leito, já venha acamada há muito tempo, aí a pessoa vai desenvolvendo o luto antecipatório, aí quando a pessoa chega ao falecimento, evolui para o óbito, ela já aceita, já desenvolve a aceitação. Aí pode classificar o luto antecipatório como positivo, entre aspas? Então, não é tão linear assim, porque nesse contexto do luto antecipatório, não dá para dizer se ele é positivo ou negativo. Por quê? Como eu lhe falei, as emoções elas vão estar bagunçadas. Se nesse processo do luto antecipatório a pessoa já estiver em elaboração, já estiver, sei lá, em processo psicoterapêutico, conseguindo desapegar da dor, né, desse prognóstico negativo, sim, vai ser um processo negativo, vai ser um processo de dor antecipado, mas vai ter uma consequência positiva. Se não, se ela está só se apegando àquela dor, ele pode estar ficando muito suscetível ao que é a ansiedade. Então, você vai ficar com um pensamento repetitivo naquilo e não vai conseguir desapegar necessariamente daquela dor. Então, a gente tem que ter cuidado do quê? As emoções, elas não são uma ciência exata. Então, se você já está sentindo ali um luto antecipatório, já está pensando, já está tendo barganha, raiva, e você não está conseguindo elaborar aquela emoção, é sempre muito bom procurar um profissional da saúde mental para você conseguir direcionar essa energia psíquica. E sim, aí quando a perda acontecer, o falecimento vier, se for realmente acontecer isso, você vai estar minimamente elaborado. Aí vai ser um processo positivo, né? Passamos a pergunta agora para Renato Freitas e em seguida Patrícia Lemos. Olá, boa tarde. Boa tarde, Renato. Bem, o Gustavo falou realmente um pouco do que eu vivi. Eu posso fazer uma pergunta pessoal, no caso. Posso? Sim, pode. Ótimo. Sim. Seguinte, realmente eu vivi esse luto antecipado, né? Meu esposo pegou Covid, passou vários meses internado e, enfim, aconteceu que ele faleceu. De antemão eu aceitei, né? Obrigada. Eu aceitei, de imediato eu aceitei, consegui viver uma vida tranquila, conformada com a situação, só que agora vai fazer um ano, e a dor que veio agora, o luto veio agora, a insatisfação, o não aceitamento veio agora, isso está me matando, porque eu não sei se é porque eu não vivi aquilo antes, entendeu? E eu não consigo me acostumar com a ideia. Né? Não consigo aceitar essa ideia de depois de quase um ano, eu ter que viver isso, sendo que aí eu choro mais, eu quero ele perto de mim, e no começo não era assim, trabalhava, estudava, fazia tudo direitinho, e agora que veio realmente a dor da perda, né? Isso. E aí é uma mistura de emoções, né, Renata? Vem a raiva, aí vem a tristeza, vem saudade. O primeiro ano, ele é sempre a frustração, porque aí o primeiro ano ele é muito doloroso, porque são
os primeiros tudos sem a pessoa. Então, foi o primeiro Natal, o primeiro Réveillon, o primeiro aniversário disso. Então, você está revivendo a dor agora, muito intensamente. Por quê? Por causa, antes, lá atrás, você ficou em um estágio latente de negação. Então, você aceitou como forma de sobrevivência, é um mecanismo de defesa para você minimamente manter a sua rotina estável, funcional. Agora, né, emocionalmente falando, você extrapolou aí as suas resistências. Gente, eu gosto sempre de dar o exemplo que a nossa fibra mental é como uma corda de alpinista. A corda de alpinista, ela é feita para o quê? Para aguentar peso e altitude, né? Só que na hora que essa corda rompe. Então, a nossa fibra mental, ela é feita para aguentar realmente muita força ali exercida sobre. Por isso que vem a resiliência, né? Que é um termo da física. Mas tem horas que não dá para você ser uma super mulher, a pessoa mais elaborada, o homem mais forte. Então, ter cuidado, modelar a emoção é muito importante. Como eu falei lá no início, é bom a gente saber o sentido dessa emoção. Então, Renata, eu lhe recomendo realmente ir para um processo de psicoterapia. Para o quê? Para você entender direitinho qual é o gatilho que está iniciando esse contexto. O porquê dessa dor tardia vir agora tão intensamente, certo? Tá, ok. Obrigada, Priscila. Por nada. Passa a palavra para a Patrícia. Pode fazer. Olá, boa tarde. Dentro desse contexto todo de dor, não é? E em meio a isso, toda perda nos leva à tristeza, como a senhora bem pontuou. Mas a questão da satisfação, pessoas que perdem entes, que têm essa consciência da dor, mas ao invés de ter essa dor em si, há uma satisfação. Como pode ser significado esse luto? Entende? Porque o luto remete à dor. Mas convivi com pessoas em que perderam entes queridos e que, ao invés de manifestarem toda essa dor, elas demonstravam uma satisfação. Entende? Isso causava estranheza para o convívio do grupo. Entende? Eu quero ter algo assim, porque você falou muito em emoções, né? E isso está dentro do contexto das emoções, né? Sim, exatamente. Rolou em seguida, mas houve uma satisfação inicial. Muitos estranharam, não é? Pronto, exatamente. Por nada. Exatamente. Inicialmente, vale a pena o quê? Entender que cada um vai expressar de uma forma diferente as suas emoções. Esse apego, essa satisfação, é preciso entender dentro do referencial da pessoa. Porque, às vezes, não necessariamente é uma satisfação pela perda ou aquela dor específica. Pode ser que ela no comportamento, nas fisionomias, expressa de forma diferente dos outros. Agora, há, sim, um comportamento de apego à dor. Então, muitos pacientes que evoluem para um contexto de depressão, eles têm um apego à dor ali. Então, ele não ressignifica, ele não dá um novo significado à dor. Eu quero, então, agradecer agora a Priscila. Se vocês estão felizes em ter assistido essa ótima palestra e debater esse tema tão importante, imagina eu, que sou ex-professor da Priscila, foi minha aluna no terceiro ano de 2009, ela que sendo fantástica, abordando esse tema e devolvendo à sociedade, entre a atuação dela diária e este momento, dando esse retorno, ajudando as pessoas com essa exposição. Então, fico agradecendo mais uma vez. Dizer também que não é surpresa a exposição que a Priscila fez, sempre foi uma aluna muito dedicada, acompanho demais nas redes sociais, é uma pessoa que eu simpatizo, gosto, pessoa inteligente, do bem, educada, bonita, além de tudo isso que a gente falou. E vocês vão receber o link da gravação, vai estar em alguns dias no YouTube. Eu vou colocar também o link para a rede social da Priscila, que ela tem um Instagram que ela movimenta com informações importantes sobre psicologia. E Priscila, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. E, mais uma vez, agradecer. Realmente foi muito bom mesmo. Eu vou até rever as suas falas. Uma coisa que me chamou bastante atenção de tudo que você falou, teve muitas coisas importantes, mas eu vou destacar aqui uma. A questão do luto ser individual, não achar que existe um modelo. Eu vejo tanta gente, às vezes, se culpando. Eu estou chorando demais, eu não estou chorando. É uma coisa que eu tenho escutado tanto nos últimos tempos, quanto à pandemia das mortes que eu vi de perto.
e você realmente traz um alento ao passo que você mostra que não tem modelo. Então, peço agora que dê suas palavras, fique à vontade para falar o que quiser. Professor, eu que agradeço, né, o convite. Com muita alegria, com muito carinho, né, abordar esse assunto, que é um assunto delicado, é um assunto que é triste, né, infelizmente, eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje perdemos ou vivenciamos de perto a perda de alguém. Sim, reforça essa questão de ser, o luto individual é um processo, né, muito particular de cada um, e que possamos usar de empatia, né, de resiliência nesse momento, de acolhimento. Então, eu fico à disposição, né, para ajudar, agradecer a todos do PET, né, pela confiança, e fico à disposição, tá, gente? Um abraço, e agradeço o convite e a confiança.